ano 2000, o objetivo dos fundos estruturais parecia cumprir-se. Portugal convergia com a média europeia e isso refletia-se na evolução positiva do rendimento médio de cada português. Se em 1985 o PIB per capita nacional representava apenas 53% da média europeia, no ano 2000 Portugal alcançava o melhor desempenho com 85%. Mas na viragem do século a situação alterou-se. Temos vindo a descer e estamos hoje entre os últimos da tabela de rendimento per capita dos 27, ao contrário de parceiros da coesão, como a Irlanda, ou de países de leste que aderiram à União Europeia já neste século. Quererá isto dizer que os fundos europeus não têm cumprido o objetivo? Os fundos são, sem dúvidas, muito importantes para a nossa economia, porque, para já, constituem a parte essencial do nosso investimento público, mas não é a utilização dos fundos que explica o nível de desenvolvimento de um país. Há um trajeto de aceleração que acontece sempre nas fases iniciais da adesão à União Europeia e de que Portugal também partilhou. São estradas, são esgotos, são redes de comunicação em geral e, portanto, é atacar aquilo que são os bloqueios mais estruturais, mais básicos ao crescimento. Nós éramos dos países que mais cresciam na União Europeia, éramos um exemplo para os países de leste, mas essa fórmula deixou de funcionar. Deixou de funcionar e nós demorámos muito tempo a perceber isso. Um caso interessante, a Irlanda. A Irlanda estava muitíssimo abaixo da média europeia quando aderiu à Comunidade Europeia, que foi antes de Portugal, e hoje em dia está muitíssimo acima. É um dos países per capita mais ricos da Europa e mais ricos do mundo. Mas não foi só porque utilizou bem ou mal os fundos estruturais. A questão fundamental da Irlanda é uma estratégia de desenvolvimento económico que começou mais ou menos a partir dos meados dos anos 90, que é relativamente diferente da de Portugal. Ou seja, uma estratégia muito agressiva em termos de atração de investimento estrangeiro, com, digamos, uma política de impostos bastante baixos. Política económica, a meu ver, bem ou mal conduzida, explica por que razão é que Portugal não está hoje onde nós gostaríamos que Portugal estivesse. Em 2000, Portugal deixou de crescer e de início nós pensámos que estávamos perante uma crise cíclica, mais uma, como tivemos muitas, mas curta e passageira, mas de facto verificou-se que foi uma mudança de regime económico, entramos num período longo de estagnação. E porquê é que isso aconteceu? Isso aconteceu fundamentalmente porque depois de um longo período de um modelo de grande sucesso económico, nós continuámos a insistir nas mesmas políticas, sendo que o mundo tinha mudado muito. E mudou muito, primeiro, porque passámos a partilhar uma moeda com a União Europeia, o euro, e depois mudou muito porque a globalização acelerou e por isso nós, numa dimensão que era cada vez mais importante, que era participar nessa grande vaga da globalização que se estava a iniciar e que beneficiou todo o mundo, e nós ficámos fora dessa vaga e por isso não conseguimos retirar ganhos das novas oportunidades que o comércio internacional trouxe. Eu concluiria, porventura, que se não fossem os fundos estruturais, a crise nestes países teria sido brutalmente mais forte. Mas, de facto, só em 2007 é que nós notamos que o país, do ponto de vista das políticas públicas, começou a tomar consciência de que nós precisávamos, ou seja, não podíamos continuar a fazer o mesmo que fizemos nos anos 80 e nos anos 90. Tínhamos que ter em atenção que estávamos num mundo muito mais competitivo, em que a China mudou as regras da concorrência, em que os nossos setores que competiam pelo preço não conseguiam mais competir pelo preço, porque é impossível competir com o preço da China, e por isso, para conseguirmos, nós tínhamos que fazê-lo não com o modelo anterior, mas já alicerçado em conhecimento, na capacidade de inovação, vender produtos mais caros, gerar mais valor e pagar melhores salários aos trabalhadores. Quando nos comparamos com países, nomeadamente da Europa Central, antigos países de leste, que hoje, depois da sua entrada mais tardia no contexto europeu, tiveram um desenvolvimento mais rápido, mas esses países tinham níveis educacionais mais altos. Nós estamos a fazer um percurso notável nesse domínio. O Instituto de Emprego e Formação Profissional é um dos maiores beneficiários de apoios europeus em Portugal. Muito do que se faz de formação, de investigação em Portugal, se faz com o apoio de fundos europeus.
Nós estamos num cluster, o Cluster Engineering and Tooling, que integra a indústria de moldes e de plásticos, que são, por natureza, setores de ponta, setores do ponto de vista industrial muito exigentes. Desse ponto de vista, as empresas têm sido capazes não só de utilizar os fundos, mas de investir muito na formação das pessoas. No nosso caso, nós temos tido o apoio principalmente do Sem Fim, que tem feito um trabalho enorme de apoio não só à qualificação de jovens, mas também à requalificação dos adultos. Com este curso de Tecnologia Mecânica pode-se arranjar um trabalho com bastante facilidade. Há uma grande procura porque há falta de mão de obra qualificada nesta área e, portanto, isto aqui abre um mundo inteiro a quem queira investir no seu futuro. Hoje existe uma grande atratividade dos jovens por áreas que são, nós dizemos, sexy. A área, por exemplo, da cozinha é claramente uma das áreas que está a atrair muitos jovens, fruto da grande propaganda de televisão e do entertainment que se está a fazer. Essa capacidade de influenciar os jovens para aquilo que são as necessidades reais da economia e não aquilo que muitas vezes está nos mídia, é um trabalho fundamental que temos que fazer em conjunto. Sabemos que o investimento de €1 na indústria se multiplica por 3 ou 4 na economia. Nós hoje, se quisermos um canalizador, temos uma grande dificuldade de arranjar, ou um pintor. O Reino Unido, por exemplo, tem vindo a recrutar no mundo inteiro alunos de escolas para as suas universidades, portanto tem-se reabastecido de capital humano e nós, se calhar, deveríamos seguir um pouco esse modelo de mostrar que a nossa indústria é uma indústria que pode captar, no fundo, jovens de todo o mundo. A estratégia de requalificação, face às mudanças tecnológicas que nós temos, é absolutamente essencial para o tal crescimento da produtividade. Tem muito interesse olhar para a relação entre o rendimento de uma região e a escolaridade da sua população. No caso de Portugal, nós temos regiões como o Tâmega e Sousa, que é a região mais pobre de Portugal, que é precisamente a região menos escolarizada. Uma das variáveis que me dá mais esperança para o futuro, que é a redução do abandono escolar. Portugal veio de cerca de 50% do abandono precoce ou escolar, 40 e tal % no início dos anos 2000, para 10% em 2019, que é basicamente a média da União Europeia. Tivemos um primeiro momento em que os fundos foram muito importantes para a melhoria geral das grandes infraestruturas. Tivemos um segundo momento onde houve uma atenção reforçada ao tema das qualificações e agora entramos neste período onde haverá uma atenção combinada a 3 grandes temas. O tema da resiliência, o tema do clima, o tema do digital. Até final desta década, Portugal irá receber praticamente metade do que recebeu ao longo de 35 anos. Mais de 50 mil milhões de euros estarão disponíveis até 2029, é o equivalente a 38 aeroportos do Montijo. E são verbas que resultam do Portugal 2020, do Portugal 2030 e do Plano de Recuperação e Resiliência. Este é, pois, o momento de retirar lições do passado e preparar uma estratégia para o futuro, com grandes objetivos bem definidos: coesão, inovação e sustentabilidade. A estratégia do Governo em relação ao Plano de Recuperação e Resiliência, a digitalização está lá, a transição energética e climática está lá. Aliás, Portugal tem experiências bastante interessantes desse ponto de vista. Por exemplo, em Viana do Castelo é uma experiência, digamos, piloto em termos de utilização das eólicas de alto mar, não é? Que está a ser vista com muito interesse por muitas regiões, portanto, na Europa. A transição climática e energética impõe-se como uma prioridade na resposta aos compromissos de sustentabilidade dos Estados-membros. Portugal tem pela frente desafios como a reconversão das centrais a carvão, a criação de um cluster de hidrogênio ou a aposta no cluster do mar. O país importa 2/3 do peixe que consome, um fardo demasiado pesado para um dos 15 maiores países oceânicos do mundo.
Eu acho que nós, apesar de tudo, estamos-nos a virar agora para o mar como nunca se calhar estivemos. A economia do mar é um conjunto de atividades muito heterogéneo. Tem atividades da pesca mais artesanal, como a apanha do percebe, como tem atividades tecnológicas que são na fronteira, como a exploração do mar profundo ou as próprias energias renováveis offshore. E, portanto, obviamente que aquilo que são os desafios para a competitividade destes setores são completamente diferentes e em grande parte, são os mesmos desafios que o resto da economia portuguesa atravessa. Nós estamos aqui num sítio privilegiado, no meio do mar, o mar profundo é o nosso quintal, e com estas sinergias todas dos projetos europeus temos vindo a conhecer cada vez mais os nossos montes marinhos, a nossa dorsal, as nossas fontes hidrotermais, descoberta de jardins de corais, recifes de corais, campos de esponjas, tudo isso com financiamento europeu. O mar profundo é importantíssimo, não só porque nos dá energia e peixe, mas também porque tem um papel regulador do clima. Aquilo que se conhece é uma fração, é pequeníssimo, a gente quase pode dizer que conhece realmente com grande atenção do fundo do mar, o equivalente a um campo de futebol, pouco mais. Descer num submersível a 2.300 metros de profundidade. A sensação é como se eu tivesse acabado de pousar na lua de descoberta e ver as fontes hidrotermais, aquele calor, aquela energia toda. É mágico. É mágico. Os países, neste momento atual, têm que ser extremamente estratégicos. Eu gostaria de ver um bocadinho mais de estratégia naquela lista de coisas a fazer com os fundos. Nós temos muitos documentos estratégicos em Portugal e quando nós lemos essas medidas, elas fazem sentido. Qual é que é o problema? É que elas não comunicam. Elas são feitas ministerialmente, mas nós não percebemos como é que elas se vão conjugar, como é que elas se vão articular para chegarem a um objetivo. Acho que Portugal tem de pensar estrategicamente e dizer, bem, nós vamos pegar numa zona, pegar numa região e ver de que forma os fundos se devem articular, de maneira a que a estratégia que é definida para a região seja cumprida. É, a meu ver, uma das formas mais eficazes de promover o desenvolvimento regional. E eu acho que a maior vitória deste projeto até agora tem sido a participação da comunidade. O Clatra 2030 é uma iniciativa liderada pela Universidade do Algarve, em colaboração com a Associação de Moradores da Ilha da Clatra, com a CCDR Algarve e com o município de Faro, e que tem como objetivo tentar criar a primeira comunidade energética sustentável em Portugal, de forma a contribuir para a resiliência desta comunidade pescatória na Ria Formosa. O que vamos começar a ver na Clatra, muito brevemente, é uma unidade de geração de energia solar, que vai ser instalada nos telheiros de sombreamento aqui da Ilha da Clatra. Depois, uma intervenção na zona dos apoios de pesca, porque queremos também tornar essas unidades como unidades de geração de energia solar. Os barcos elétrico-solares, que estão a ser construídos na empresa Sun Concept e que vão dar uma grande ajuda naquilo que é a certificação ambiental e de sustentabilidade da ilha, no transporte marítimo, nomeadamente associada a uma das suas atividades económicas principais, que é o viveirismo. Ou seja, temos, por exemplo, ostras e amêijoas, carbono zero, com uma certificação ambiental que permita diferenciar este produto daquilo que existe na Ria Formosa a partir de práticas de trabalho mais sustentáveis. Já circula na ilha um veículo elétrico que é muito importante no apoio domiciliário à comunidade. Eu penso que a Clatra é efetivamente um laboratório vivo. Se nós formos capazes de transformar a Clatra na primeira comunidade pescatória sustentável, com base na transição energética, nós praticamente conseguimos o fazer em qualquer comunidade do país. Temos vindo a ter um aumento significativo do número de jovens pescadores, mariscadores, e porque é que têm? Porque têm condições que não tinham os meus avós, não tinham os meus pais aqui nesta área, né?
foi sempre através de fundos comunitários conseguimos trazer as grandes obras para a culatra, desde o abastecimento de água, a eletricidade, o porto de abrigo para a pequena pesca, as melhores condições de trabalho agora através do Mar 2020. Nós estamos sempre presentes na discussão da melhor aplicação dos fundos para os problemas que temos. Ou seja, neste momento temos muitas candidaturas em progresso e estamos, obviamente, muito dependentes desses fundos comunitários, mas não queremos criar essa dependência. A ideia base é realmente unir a comunidade, a sociedade civil, as empresas, a academia, a administração local na gestão deste frágil ecossistema e que isso sirva de exemplo para outras comunidades, porque qualquer comunidade do interior pode ser vista como uma ilha. Trás-os-Montes e Bragança durante muito tempo esteve como uma ilha. Acabou-se a linha férrea e ficamos perfeitamente isolados. Aparece a A4, que foi um milagre. Trás-os-Montes foi a região que menos beneficiou das acessibilidades criadas ao longo das últimas décadas. Para colmatar essa realidade, está prevista a construção de uma via rápida com 20 km que vai fazer a ligação ao comboio de alta velocidade em Espanha, tornando Bragança a cidade portuguesa mais próxima de Madrid. Eu acho que a ligação entre Bragança e a Puebla de Sanabria é imprescindível que seja realizada, quer para o desenvolvimento da região, quer consequentemente para o desenvolvimento do país. Em qualquer tipo de projeto, nós precisamos de identificar quais é que são os fatores críticos de sucesso e criar um roadmap de ações que nos ajudem a potenciar aquele projeto. Seguramente que não será simplesmente pelo facto de construirmos uma nova ferrovia, de construirmos uma nova estrada, numa zona de baixa densidade, que por si só vai alavancar o desenvolvimento. Mas se tivermos um conjunto planeado de outras iniciativas, isso sim pode ajudar e pode influir no desenvolvimento das regiões. O Porto de Sines foi um porto que durante muitos anos foi apelidado como Elefante Branco. Qual é que era o fator crítico de sucesso para o desenvolvimento daquele porto? Foi captar um operador de terminais portuários internacional que pudesse ele próprio dinamizar a utilização do porto. Nós devíamos priorizar os investimentos cuja análise de custo-benefício é superior e a esse nível a ligação Lisboa-Porto é sem dúvida um dos investimentos ferroviários de grande escala mais necessários em Portugal. A ligação de Lisboa-Porto em ferrovia, nos últimos 30 anos, praticamente não conheceu melhorias do ponto de vista de tempos de viagem e tem hoje um problema de capacidade. O Governo anunciou que a ligação a Madrid estaria pronta já em 2023, mas isto na realidade não corresponde àquilo que era a ligação em alta velocidade Lisboa-Madrid, que pressupunha a criação de uma terceira travessia em Lisboa. Isto, na realidade, é uma ligação que está a ser feita, de facto, entre Évora e a fronteira, e que vai permitir reduzir o tempo de ligação a Madrid. O instrumento central para a avaliação dos projetos a executar é a análise custo-benefício. Nesta equação entram custos e benefícios monetários, mas também melhoria da qualidade de vida das populações, diminuição da sinistralidade, poupança de tempo e impacto ambiental. O projeto é tanto mais viável quanto maior o rácio benefício-custo. Portugal tem um histórico muito pobre nestas avaliações, nas análises custo-benefício. Portugal tem um conjunto, de facto, de investimentos em infraestruturas conhecidos como elefantes brancos, ou seja, infraestruturas que foram muito caras e cujo impacto foi muito reduzido. A previsão de custos iniciais andaria à volta de 20 milhões de euros. E com o desenvolvimento do projeto começam a haver as tais chamadas derrapagens sobre o valor inicial. E terminamos com um valor astronómico à volta de 100 milhões de euros, o que levou que houvesse aqui um rombo bastante significativo sobre as contas do município. A dívida neste momento está bastante controlada, não tem nem coisa que se pareça com os valores iniciais. Este investimento que foi feito pelo município de Leiria nesta infraestrutura condicionou de sobremaneira grandes investimentos que podiam ser feitos noutras áreas. Do ponto de vista desportivo, era muito importante para a cidade que houvesse uma equipa que chegasse à principal divisão de futebol. Quem está mais perto será a União Desportiva de Leiria. Era muito importante que regressasse à primeira divisão para dar outro tipo de visibilidade à própria instalação e também de projeção da própria cidade. Acho que tem que haver também uma questão que é muito importante, os fundos têm que ser discutidos e têm que ser participados. Tem que haver um maior envolvimento das comunidades nos desenvolvimentos dos projetos aos quais vão ser alocados fundos. Este projeto, por exemplo, não foi um projeto suficientemente participado. É uma cautela que devemos ter em relação ao futuro.
a aplicação de fundos comunitários numa instalação como esta, a partir de agora, é fundamental e importante, tem que ser com estas premissas. O projeto tem que ser devidamente enquadrado numa necessidade que está identificada, o seu investimento ser corretamente aplicado e o uso, de certa maneira, a utilização desses fundos comunitários ser feito de uma forma correta, transparente e conhecida e que não haja dúvidas para ninguém. Em 2020, Portugal teve a pior pontuação dos últimos 10 anos no Índice de Percepção de Corrupção da Transparência Internacional. E a soma avultada de fundos para gerir durante os próximos anos levanta dúvidas à sociedade sobre se teremos meios para garantir que serão executados com transparência. Fraudes com fundos europeus existem provavelmente pela Europa toda. O problema está na forma como se lida com esses casos. E Portugal, de facto, não tem um bom currículo na luta de combate à corrupção. Temos de combater algumas ideias feitas que não são confirmadas pelos dados. No quadro cuja análise já está terminada, que foi o quadro que terminou em 2013, se formos ver a percentagem de verbas que estão afetadas por fraude, a nível europeu, são 0,86%, portanto, menos de 1%. Em Portugal é 0,71%, portanto, ainda menos do que a média europeia. Que, sobretudo agora que os fundos são em maior volume, nós estamos preparados para uma tolerância zero. Há diferentes tipos de corrupção. Há quem diga que é cultural, mas a cultura também se altera. Por exemplo, a Suécia do século XVI e XVII era extremamente corrupta e hoje não é. Também há uma concepção que às vezes existe e que é divulgada pela imprensa de que Portugal deixa fundos por executar. Portugal nunca devolveu dinheiro, ao contrário de outros países, e estamos convencidos que Portugal vai executar completamente os fundos que tem neste momento entre mãos. Agora, o problema não é tanto executar fundos, é executá-los bem. E isto significa que Portugal tem de ter uma visão clara para onde quer ir. Portugal aparece como um dos países mais centralizados da OCDE. Será um problema? Eu só conheço 2 países na OCDE que se mantiveram tão centralizados e conseguiram se desenvolver. 2, talvez 3. Um é a Irlanda, outro é a Nova Zelândia e o terceiro é Israel. Eu gostava de enfatizar aquela que é para mim outra razão do falhanço da economia portuguesa à entrada no século XXI. Nós temos uma economia super centralizada e a gestão dos fundos europeus é também super centralizada. Porque nós temos um modelo que está completamente desajustado de um mundo que é super rápido e que não se compadece com ter um pedido de uma necessidade que está em cima de uma Secretaria de Estado um mês e depois vai para uma Direção-Geral e está mais um mês. E quando nós damos conta, a empresa já foi para outro sítio. E esta é uma oportunidade única, não volta a acontecer. É uma enorme responsabilidade ser-se protagonista de uma fase histórica de relançamento da economia do país, num quadro em que a Europa esteve lá. E eu acho que isto requer uma grande consciência coletiva da nossa responsabilidade. Não há nenhuma razão para Portugal não conseguir fazer isso. Porque não me venham com as teorias que eu não posso ouvir quando me dizem que Portugal é um país pequeno, ou quando me dizem que Portugal é um país periférico. Mas periférico em relação a quê? Portugal, nós, pelo contrário, estamos exatamente no cruzamento da grande massa, da maior massa, digamos, continental que há, que é a Euroásia, mesmo ao pé da África. Lisboa é a linha direta mais próxima com Nova Iorque. Somos maiores que a Suíça. E a Suíça é um dos países mais ricos do mundo. Somos muitíssimos maiores que o Luxemburgo. Somos maiores do que a Irlanda. São países que conseguiram resultados notáveis. São complexos, que são gerados muitas vezes, e que têm um aspecto cultural. Nós não somos nem os melhores, nem os piores do mundo, mas estamos perfeitamente em condições de competir com qualquer país do mundo. Estamos em perfeitas condições para isso. Feitas as contas, recebemos ao longo de 35 anos qualquer coisa como 10 milhões de euros por dia em fundos europeus. E nos próximos 8 anos, esse valor irá subir para 17 milhões dia.
Estamos perante uma oportunidade única e há quem defenda que é, porventura, a última. Temos então os recursos para levar a cabo uma das mais ambiciosas empreitadas enquanto nação. Trata-se de capitalizar esta oportunidade para inverter uma tendência de fraco crescimento e tendo em vista um país cada vez mais coeso, competitivo e desenvolvido. Estaremos à altura do desafio?